E aí galera, tentando passar um pouco de conhecimento para vocês em forma de vídeo, como eu sempre faço, com temas diversos, para também tentar ajudar esses jovens dinâmicos, né, principalmente aqui do Facebook, que se acham super gênios, que vêm postejando e cagando regras para todo mundo, achando que são verdadeiros filósofos. Então, roda a vinheta. A Ordem dos Jesuítas foi criada em 1540 para defender o papado, mas para dominar o papado também. Os jesuítas, a Ordem dos Jesuítas não somente exalta o papado e defende o papado e morre pelo papado, mas eles também dominam o papado e matam o papado se o papado não se submeter às ordens dos jesuítas. É a ordem mais forte da Igreja Católica, é a Ordem dos Jesuítas, fundada em 1540. Tão forte é e tanto domínio eles tinham nas mãos, que em 1773 o Papa Clemente XIV decidiu, antes do Papa Clemente XIV, Clemente XIII decidiu acabar com os jesuítas, mas eles mataram o Papa Clemente XIII antes dele extinguir os jesuítas. Aí veio Clemente XIV, ele decretou a extinção dos jesuítas, 1773, e morreu no ano seguinte. Eles o mataram no ano seguinte. Então agora, sem a Ordem dos Jesuítas, eles secretamente formaram o movimento chamado Illuminati, Iluminismo, e provocaram a Revolução Francesa. A Ordem Católica dos Dominicanos, eles receberam toda a riqueza dos jesuítas quando eles foram extintos em 1773. As igrejas, toda a riqueza deles, o Papa Clemente XIV passou para os dominicanos. E quando os jesuítas secretamente formaram o Illuminati, o projeto do Iluminismo, a Revolução Francesa, e eles agora combateram contra a igreja e contra o papado, o que eles fizeram com os padres dominicanos na França? Mataram um a um. Os jesuítas mataram um a um os dominicanos. Não somente mataram, mas esquartejaram. Esquartejaram. Cortavam braço, perna, mostrando... Por quê? Porque os dominicanos tinham ficado com a riqueza dos jesuítas, por ordem do Papa. E o Papa foi preso em 1798, forçado a restaurar a Ordem dos Jesuítas. Ou você restaura a Ordem dos Jesuítas, ou você não sai mais da cadeia. E o Papa ficou preso. 1798, 99, 1800, 1801, 1802, 1800... Em 1814, o Papa Pio VII decidiu restaurar a Ordem dos Jesuítas. 1814. E quando ele restaurou a Ordem dos Jesuítas em 1814, os jesuítas voltaram com toda a força, com todo o poder, mais do que eles tinham antes. Por quê? Porque antes a Ordem dos Jesuítas, eles batalhavam a favor do Papa, mas também para dominar o Papa, mas eles eram inimigos da maçonaria. Eles eram inimigos da maçonaria. Mas agora, quando eles voltaram em 1814, eles tinham se tornado líderes da maçonaria. Porque o iluminismo se infiltrou na maçonaria. Porque o fundador do Illuminati, do movimento iluminista, foi Adam Weishaupt. Ele, em 1776, ele fundou o Illuminati, que movimentou toda a Revolução Francesa. Em 1777 ele se tornou maçom. Um ano depois de fundar o Illuminati, ele se tornou maçom, 1777. E ele trouxe para dentro da maçonaria todos os planos secretos do Illuminati. E escondeu dentro da maçonaria, que era uma sociedade secreta, escondeu ali os planos de uma outra sociedade ultra secreta, que era o Illuminati. E pouco a pouco, os membros do Illuminati se tornaram os cabeças da maçonaria. Então, quando eles voltaram
foram restaurados em 1814, eles tinham muito mais força do que tinham antes. Porque agora, em 1814, o Illuminati, eles estavam unidos com a família Rothschild. A família Rothschild, que é a dona do Federal Reserve Bank, eles, em 1776, quando foi para fundar o Illuminati, eles é que entraram com o dinheiro, a família Rothschild. Então o Illuminati tinha muito dinheiro. Por isso eles conseguiram movimentar a Revolução Francesa, conseguiram também criar e fortalecer esse país. Esse país, a independência, quando foi? 1776. Vocês acham que é coincidência que em 1776 foi criado o quê? O Illuminati. E foi o quê? Não é coincidência. Isso aqui é um filho do iluminismo. Filho do iluminismo, Estados Unidos da América do Norte. A deusa da razão está aí na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade não é a Estátua da Liberdade. É a deusa da razão. É a deusa adorada pelo Illuminati. Na Revolução Francesa. Lembram-se que na Revolução Francesa eles pegaram uma prostituta, carregaram com uma procissão pelas ruas de Paris e entronizaram esta prostituta na Catedral de Notre Dame e a adoraram dizendo: esta é a deusa da razão, essa é a deusa do Illuminati. A loja maçônica de Paris, pagou para um maçom esculpir a Estátua da Liberdade. Foi um maçom que esculpiu a Estátua da Liberdade. E foi feita uma doação da loja maçônica de Paris para os Estados Unidos, para ser colocado ali em Nova York, um símbolo deste país. Mas o símbolo desse país não é a Estátua da Liberdade, é a deusa da razão, é o Deus do iluminismo. E o Deus do iluminismo está na nota de dólar. Em cima, na pirâmide da nota de dólar. Aquela pirâmide inacabada que está atrás da nota de $1. Tem ali um olho, o olho do Deus da razão, o olho de Lúcifer. O olho de Lúcifer está ali. Esse é o Deus da razão. Queridos, por isso que em 1814, quando a ordem dos jesuítas foi restaurada pela Igreja Católica, porque ela continuou trabalhando mesmo extinta em 1773, os jesuítas continuaram trabalhando secretamente, até que eles forçaram o Papa a restaurar a ordem. Clemente XIV acabou com a ordem forever, para sempre, em 1773. Pio VII, em 1814, restaurou forever. Entende? Um acabou com a ordem dos jesuítas para sempre, o outro restaurou a ordem dos jesuítas para sempre. E eles voltaram com toda a força. Mas aí, eles já tinham um aliado muito forte, que era a família Rothschild. Isso em 1814. Quando houve a conexão entre os jesuítas e a família Rothschild? Em 1776, quando fundaram o Illuminati. Em 1815, a família Rothschild e os jesuítas se tornaram os donos do Banco da Inglaterra. Em 1815. Estão percebendo? Na Batalha de Waterloo. Através da mentira e do engano, eles conseguiram se tornar os donos do Banco da Inglaterra. A família Rothschild e os jesuítas. Como? Mentiram que Napoleão Bonaparte tinha ganho a Batalha de Waterloo. E a Bolsa de Valores da Inglaterra caiu. Ficou preço de banana. Venderam todas as ações. Começou a cair. Todo mundo começou a vender. E a família Rothschild começou a comprar. No final do dia, eles tinham comprado tudo. E aí veio a notícia verdadeira. Napoleão Bonaparte perdeu. E agora a Inglaterra é dona da Europa. Agora a Inglaterra comanda a Europa, porque ela dominou o imperador Napoleão Bonaparte, que era o imperador do mundo naquele tempo. Ele estava estabelecendo um império. Ele foi derrotado e agora
a Inglaterra subiu, mas agora o Banco da Inglaterra estava na mão da família Rothschild, até hoje. Até hoje. Por isso que os jesuítas, quando voltaram a existir oficialmente, por ordem do Papa Pio VII, em 1814, eles voltaram com muita força. Porque agora eles tinham ouro, eles tinham poder econômico. E então eles começaram a instituir bancos centrais no mundo. Porque o Banco da Inglaterra era um banco central, sob o domínio deles. Eles imprimiam o dinheiro da Inglaterra, até hoje. Agora nós temos que implantar bancos centrais em todos os países para dominar o mundo. E aí começaram a trabalhar para estabelecer um banco central nos Estados Unidos. Isso de 1815 para frente. E só conseguiram estabelecer o Banco Central nos Estados Unidos em 1913. Aí estabeleceram um Banco Central na Rússia. E aí foram estabelecendo bancos centrais, né? Em todos os países. Hoje só existem 5 países que não têm Banco Central. Sudão, Coreia do Norte, Cuba, Líbia, Irã. 5 países que não têm Banco Central no mundo. Todos os outros países têm bancos centrais. E todos os bancos centrais são bancos privados. O mundo todo pensa que os bancos centrais pertencem aos governos. Como os brasileiros pensam que o Banco Central do Brasil pertence ao governo brasileiro. Como os americanos pensam que o Federal Reserve Bank pertence ao governo federal. Esse foi um engano que a família Rothschild e os jesuítas aplicaram no mundo inteiro, porque eles passaram a imprimir o dinheiro de cada país e emprestar esse dinheiro a juros para o governo. Então, eles têm o domínio de todos os governos do mundo. Quando os Estados Unidos imprimiam a nota de dólar, tinha lá o nome do United States of America. Quando eles, como o Federal Reserve Bank começou a imprimir, está lá, Federal Reserve Note. Não pertence aos Estados Unidos, pertence a um banco privado, que é o Federal Reserve. O Brasil também, antes tinha lá a República Federativa do Brasil. Mas agora no real está lá o quê? Banco Central do Brasil. Mas o Banco Central do Brasil é uma entidade privada. Tem donos, mas não é o governo dono. Veja um engano. Por isso, aqui diz que quando ele voltou, quando o papado, o rei do norte, voltou ao poder, diz aqui no verso 29, no tempo determinado tornará a vir contra o sul. Mas não será na última vez como foi na primeira. A primeira vez o rei do norte foi derrotado pelo ateísmo. Mas agora o rei do norte voltou com todo o poder. Porque ele voltou a se unir com os jesuítas. O papado restaurou os jesuítas. E o papado se tornou, junto com os jesuítas e a família Rothschild, o maior poder econômico do mundo. E diz aqui o verso 31. Verso 31. E sairão a ele, ao rei do norte, o poder papal, sairão a ele o quê? Uns braços. Quando você lê o livro O Grande Conflito, você descobre que Deus fala que o poder papal usaria os braços do poder civil para dominar o mundo. Os braços do poder civil seriam usados pelo poder papal para dominar o mundo. E aqui diz que o rei do norte, a ele saíram o quê? Uns braços. Esses são os braços do poder civil. No verso 31. Sairão a ele uns braços, que são os braços do poder civil. E o que mais? Ele profanará o quê? O santuário e a fortaleza. Como é que o poder papal profana o santuário? O santuário tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Qual era o lugar mais santo do santuário? Santíssimo. Mas o que tinha no Santíssimo?
Os 10 mandamentos. Como é que o papado diz que agora, quando ele voltasse ao poder, no tempo determinado, esse tempo determinado em que ele voltaria ao poder é 1929. Lembre-se que ele foi derrubado em 1798. Mas no tempo determinado ele voltará e agora ele obterá a vitória, porque ele não será como na primeira vez. Esse tempo determinado é 1929, quando ele voltou ao poder. Se você gostou do vídeo, deixe um like, incentivo a fazer mais vídeos para vocês. Muito obrigado pela sua visualização e tchau. Até o próximo vídeo.